A polícia foi acionada nesta sexta-feira para registrar um boletim de ocorrência de supostos casos de assédio sexual cometido por um professor em uma escola de Monte Carmelo. Segundo o relato das alunas aos pais, o professor as assediava em sala de aula e também por meio de um aplicativo de mensagens. Acontece que ele começou a assediar a gente tem mais de um ano já, eu e minhas amigas, com um toque diferente, com falas de, como eu posso dizer, de conteúdo sexual e tal, e sem contar também que a aula dele era mais de falando sobre coisas assim inadequadas do que próprio da matéria dele. E também acontece que a maioria das vezes a gente ia conversar com ele sobre um assunto de matéria, dúvida que a gente tinha, ele chegava, colocava a mão na nossa cintura, no nosso cabelo e chamava a gente para um canto da escola para conversar algumas coisas. Tipo, comigo ele me chamou para ter relações sexuais com ele. Eu não quis, aí ele tomou meio que ódio de mim, começou a me dar nota baixa, começou a ficar com raiva de mim, me tratando mal, me mandando para fora da sala sem eu fazer nada. E isso também eu presenciava com minhas amigas. Até porque toda vez que ele entrava na sala, elas começaram a entrar em pânico, em crise de ansiedade, pelo modo deles tratar ela com colocar a mão nas costas, no cabelo, nas pernas, no meio das pernas. Ele também me chamava muitas meninas para sair. Ele falava, nossa, vamos ali comigo, eu pago o açaí pra vocês, vamos sair comigo, eu vou lá na casa de vocês falar com a mãe de vocês. Você teria coragem de ficar comigo? Esse tipo de coisa. Aí as meninas foi meio que pegando trauma. Daí a gente falou que ia falar com a diretora, elas não quis, elas começaram a chorar e tal. Ele também era muito de elogiar a gente, tipo de bebê, sabe? Ficava sediando a gente. Tipo assim, as meninas tomou muito trauma. Na conversa de um aplicativo de mensagens, o professor diz: resumindo, você é linda e pronto. A aluna responde: obrigado. O professor: você não ficou brava, não é? E ela responde: brava com o quê? E ele afirma: com o jeito que te elogiei aquela hora. Não interpretou errado, né? Quis dizer que você é tão bonita que se tivesse uma idade compatível comigo, eu até me interessaria. Mas você é bebê, mas um bebê bonito. Ela responde: eu entendi o que você quis dizer. Ele pergunta: achou ruim? Já que entendeu? Achei que ia ficar feliz com o elogio e parar de se diminuir. Minha menina relatou para mim que ele sempre está tendo contato físico, pôr na mão. Ele vai explicar uma matéria, é pôr na mão, é encostando. Então a gente procurou a escola hoje para a gente ver o que podia ser feito. Ele estava lá já, conversei com ele. Ele negou tudo na minha cara. Tive uma conversa bem franca com ele, explicando, ele negou tudo. Negou tudo, que isso é mentira. Que ele vai explicar a matéria, ele está o tempo todo tendo contato físico. Se ele vai fazer, ele fala mais de sexo durante a aula do que de aula de português. Se ele disse que não, ele passou um texto para os alunos, disse que não era só o texto que era grande, tudo nele era grande, fica passando a língua nos lábios o tempo todo para as alunas. Quando ele viu que ele não ia ter chance com a minha neta, ele implicou com ela. Implicou com ela e partiu para as demais. Então são várias alunas que têm que falar sobre ele, né? A gente quer o seguinte, que a lei, que a justiça seja feita e que ele receba o que é de merecimento dele, né? Porque ele está lá para dar aula, não para sediar menores, né? Um dia eu presenciei uma chamada dela com outra amiga e nessa ligação das duas, o professor fez uma ligação para a amiga e a amiga aceitou, então ficou uma chamada de vídeo de 3. E nessa chamada ele elogiava a colega de classe dela, ele elogiava e falou para elas assim que só não ligava a câmera do celular porque ele estava desapropriado para aparecer nas imagens de vídeo. Os supostos assédios aconteceram com as alunas da Escola Estadual Melo Viana. O caso gerou indignação dos pais, que foram cobrar um posicionamento da direção. Logo após, pais, alunas e professor foram para a delegacia onde prestaram depoimento e lavraram um boletim de ocorrência. Os envolvidos foram conduzidos até a delegacia, apresentados. Algumas dessas pessoas, dessas vítimas, foram ouvidas, inclusive o professor, e foram liberados. Eu quero ressaltar aqui, como o fato não aconteceu na presente data, não ensejou a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Por isso é que todos foram ouvidos e liberados, né? No caso, o professor. Com isso, agora, nós haverá abertura de inquérito policial
para a apuração de todos esses fatos e, ao final, a autoridade policial irá analisar se realmente houve alguma conduta criminosa praticada por esse professor. Reuniu as mães, nós foi para a escola hoje querendo uma solução, porque para mim, um professor desse, ele é um lixo. Ele não está preparado para trabalhar com adolescente. O modo dele, do que ele fala, as mensagens que ele manda, amodestando as meninas. Ele usa, vamos tirar uma foto para ficar passando a mão e amodestando as meninas, sabe? Então, isso tudo mexe com o psicológico delas. E a diretora hoje me deu a parecer que estava, sim, protegendo ele. Porque a gente chegou na escola querendo uma posição do acontecido, ela simplesmente não foi receber nós. Nós invadiu a biblioteca, onde ela estava sentada com o professor e com o supervisor da escola, fazendo reunião e nós esperando uma solução. E ela não se manifestou, enquanto nós não invadiu a biblioteca, ela não se manifestou. Aí nós chegou, já entrou e pedindo uma solução e a polícia, e ele sempre tirando com a gente, sabe? Não, mas isso não é prova. Isso aí não é prova concreta contra mim, vocês não têm prova concreta contra mim, falando que ele é formado em advogado, que ele poderia processar as alunas por difamação e calúnia. Procuramos a escola para saber o posicionamento diante das denúncias e, de acordo com a diretora, a instituição seguiu a orientação da Superintendência Regional de Ensino. Nós ontem, por volta das 10h30 da manhã, nós recebemos algumas alunas do 9º ano que nos reportaram esta situação e que nós imediatamente reportamos, pedimos orientações, porque nós não saberíamos como proceder, à superintendência, protocolamos um ofício junto ao Conselho Tutelar, pedindo orientações. Então, naquele momento, nós ouvimos as alunas, pedimos às alunas que não para que omitissem o fato aos pais, mas que guardassem esse sigilo até hoje de manhã, para que nós pudéssemos proceder com os encaminhamentos, conforme a situação e conforme a legalidade exige. Primeira coisa, obviamente, seria escutar o professor. Nós escutamos as alunas, escutamos o professor, iríamos escutar o professor hoje, inclusive às 7 horas da manhã, a inspetora da escola, com mais uma ou outra inspetora da SRE, estava já aqui, para que nós pudéssemos ouvir o lado do professor, como que o professor poderia estar nos colocando a situação no lado dele. Logo depois da que nós iríamos ouvir o professor, nós já estávamos com as cartas prontas, com os números de telefone para ligar para cada um dos pais das meninas, para que pudesse vir à escola, para que nós pudéssemos reportar a eles o que estava acontecendo, falando a eles que nós já teríamos que fazer um ofício ao Conselho Tutelar com o nome das alunas, com o nome deles que são os responsáveis. E lá no Conselho, as conselheiras iriam notificá-los, convocá-los, para que pudessem eles e as filhas comparecerem no conselho para que pudessem ouvir as meninas. Que acreditamos, sobretudo, que a verdade ela é clara, então ela vai ser revelada, Hora nenhuma a minha equipe ou eu tivemos a intenção de mascarar, de protelar ou de encobrir qualquer irregularidade que ocorre aqui dentro da escola. Segundo a Superintendente Regional de Ensino, a superintendência aguarda receber o relatório da escola para tomar as devidas providências. As crianças não têm malícia com nada. E o cara vem para aproveitar da situação, não tem como. Se tem que dar um jeito aí, tem que ter justiça nisso aí. A gente quer uma solução, a gente quer justiça, sabe? Porque isso é muito, nossa, a gente quer mãe, eu levanto cedo, minha filha vai para a escola, eu vou para o trabalho, eu acho que ela está segura num lugar, sendo bem cuidada, bem tratada, e um monstro desse chega e faz um papel desse, e não é só com uma nem com duas, ele pôs tanta pressão nas meninas, que tem menina na escola do 6º, 7º e 8º que está com medo, sabe, elas estão com medo de se abrir e de falar. Elas estão com medo, elas estão sob pressão.